E é por isso que o bispo Bruno Leonardo é hoje um dos caras mais amados do Brasil e considerado, com toda certeza, o maior líder religioso do país. Olá pessoal, Thiago Xavier na voz, e existem alguns pontos principais do porquê o bispo saiu de uma pessoa desconhecida para se tornar um dos homens mais conhecidos do Brasil, com mais de 60 milhões de inscritos no YouTube, fora todas as outras redes sociais, TikTok, Instagram. Então o bispo é um sucesso nacional. E eu analisei alguns pontos do porquê desse crescimento estrondoso. Número 1, palavras de conforto e desejo. O bispo, ele apela muito nas suas pregações para esses pontos, que é dar uma palavra de conforto para o seu ouvinte e criar um desejo de que aquela pessoa ela pode conquistar a sua casa própria, de que aquela pessoa que está solteira há muito tempo, ela pode vir a casar. Então ele usa da palavra de Deus para reforçar esses pontos. E assim, isso não é pecado. Eu vejo muitos pastores atacando aí o bispo, porque ele prega muita benevolência, mas isso não é pecado. Então ele pega ali versículos reais da Bíblia e esclarece esses pontos, pontos que favoreçam essa narrativa. Então ele não está fazendo algo de errado, pecaminoso. Porém, com certeza, existe um outro lado da Bíblia, que é um lado de justiça. Então ali, Jesus, quando chegou aquela mulher ali adúltera, Jesus perdoou o pecado dela, mas aí o que foi que Jesus falou depois? Vá e não peques mais. Então, realmente, o bispo Leonardo, ele evita muito falar sobre o pecado e as consequências do pecado. Porém, não existe erro algum dizer que a Bíblia, ela também fortalece de que você pode conquistar várias coisas, que Deus te dá força para isso, que Deus te protege da inveja das outras pessoas, que é um ponto que ele pega muito bem também. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que fez o bispo ficar famoso. Número 2, constância nas postagens. O bispo é extremamente constante. Ele começou a ganhar força ali na época da pandemia, em 2020, e até hoje ele mantém uma constância absurda nas postagens. Tem ali oração pela manhã, oração final da tarde. Então o cara é um monstro das redes sociais. O cara tem uma constância que praticamente nenhum outro, que eu poderia dizer assim, criador de conteúdo, que querendo ele é um bispo, mas é sim um criador de conteúdo, um dos maiores do Brasil. Então ele tem uma constância absurda, que praticamente nenhum outro criador de conteúdo tem. Então ele tem uma constância de vários tipos de postagens diferentes, live, ele tem as postagens na igreja física com as pessoas, tem as postagens mais curtas, que ele faz uma pregação ali mais leve, tem pregações mais complexas. Então ele tem uma gerência de postagens extremamente absurda e profissional. E para mim esse é o segundo ponto do seu sucesso. Se está gostando do vídeo, já deixa o like e me segue para mais conteúdos como esse. Número 3, baixa concorrência. A maioria dos pastores, bispos, entre outros líderes religiosos, ainda não entraram na internet. Então eles dizem que esse mundo da internet não é interessante, que o gostoso é pregar ali na igreja física, com seus membros, é onde eles sentem a presença de Deus. E eu não estou discordando de que a igreja física ainda deve existir, deve sim existir. Porém, a internet, ela sim está muito forte hoje em dia e que a maioria das pessoas passa muito mais tempo na internet do que em qualquer outro lugar. Então, por essa fraqueza dos outros pastores, dos outros líderes, o bispo ganhou espaço, porque são pouquíssimos líderes religiosos que realmente fazem um trabalho de excelência nas redes sociais. E o quarto ponto do porquê o bispo se destacou tanto é a exibição dos bons resultados. Então o bispo ali ele tem vários vídeos mostrando os resultados das suas orações e de quem vos escuta. Então ele está sempre dando oportunidade ali para pessoas, contar testemunhos e tal. E aqueles testemunhos chegam para outras milhões de pessoas. Então se cria ali uma corrente que cada pessoa, por exemplo, eu acredito que todo mundo hoje no Brasil aí deve ter pelo menos um familiar que se diz seguidor do bispo Bruno Leonardo. Então ele criou uma corrente
praticamente infinita agora, eu acredito que se hoje ele decidir ficar 6 meses, 1 ano, sem postar conteúdo, com os vídeos que ele já tem, essas pessoas recompartilhando nos grupos familiares, ele cresce ainda mais. Óbvio que isso não vai acontecer, porque eu falei do ponto aí que ele é o cara mais constante do Brasil. Porém, se ele parar hoje, pela essa exibição dos bons resultados que ele criou, ele continua sendo o maior. E, na minha opinião, esses são os pontos que fizeram o bispo Bruno Leonardo ser hoje o maior líder religioso do Brasil. Quero saber sua opinião aqui nos comentários.